Essa é a sua UniFM, a rádio que faz a diferença em 94,5. Hoje é dia 22 de abril, quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, dia 23, será comemorado o Dia Internacional do Livro. Mas nesta quinta-feira, no quadro Seu Direito, a gente já adianta o tema. Inclusive, né, vamos falar sobre a isenção tributária dos livros e periódicos no Brasil. Para isso, conversamos, então, a partir de agora, aqui na rádio que faz a diferença, com o advogado Dr. Ricardo Bacelar, ele que é presidente da Comissão de Cultura e Arte do Conselho Federal da OAB, também membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Conselho Estadual de Política Cultural do Estado do Ceará, e atuou como conselheiro federal da OAB. Dr. Ricardo Bacelar, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, boa tarde a vocês todos. É um prazer estar aqui com vocês. Só retificando que eu não sou mais conselheiro federal da OAB, fui na gestão passada. Ok, Né? Eu então. atuo hoje como presidente da Comissão Nacional de Arte e Cultura. Ok, então. Tudo bem, Diga. Patrícia, com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Um grande prazer conversar também com você, doutor. Bom, Da mesma forma. Muito obrigado pelo convite. obrigada, obrigada. Bom, hoje existe uma lei, né, que isenta o mercado de livros e papel para sua impressão de pagar o PIS e COFINS, e a equipe do ministro Paulo Guedes propôs a substituição de duas contribuições federais pela CBS, com alíquota de 12%, acabar com os benefícios fiscais, incluindo o concedido ao mercado editorial. O projeto, então, cria essa CBS Tributo no modelo de imposto sobre valor agregado. E a Receita argumenta que pobres não comprariam livros para justificar a proposta que volta a cobrar impostos de editoras. O fisco também se dá dados de IBGE para sustentar que famílias com renda de até 2 salários mínimos não consomem edições não didáticas e defendem o fim da isenção da reforma tributária. Doutor Ricardo, você como presidente da Comissão de Cultura e Arte no Conselho Federal da OAB, vocês fizeram uma nota de repúdio, né, e qual que era o principal argumento dessa nota? Como que é que vocês, né, analisam essa afirmação? Na realidade, a Constituição Federal, no artigo 150, ela determina, não é, que os livros, periódicos, papel, não é, todos os insumos destinados à produção de livros, periódicos, jornais, revistas, eles têm uma imunidade. Né? Não é nem isenção, é imunidade. Existe uma diferença de isenção e imunidade. Isenção é quando existe um imposto, né? E aí você recebe uma isenção, ou seja, aquele imposto ele não vai ser cobrado. No caso da imunidade, não existe imposto, né? O imposto nem existe, né? Então, essa imunidade ela é muito importante porque se destina principalmente para que as pessoas tenham acesso à educação, à cultura, aos livros, né? Para que a educação seja valorizada. Então, esse dispositivo constitucional é um dispositivo muito importante, não é? E muito caro a nós todos, não é? Porque é um dispositivo que realmente visa, não é, contribuir com o acesso à cultura e à educação no Brasil, um país assim tão grande, né? Nós somos um país continental, não é? Sim. E temos uma séria dificuldade de distribuição de renda. E esse documento que a OAB expediu é uma nota pública, não é? Contrária a esses argumentos do governo em relação à taxação dos livros, não é? O que se diz na Receita Federal sobre essa questão que os pobres não leem é uma falácia, né? Enfim, é muito difícil você fazer essa aferição, primeiro porque os pobres são a grande maioria no Brasil e nós vemos que é um movimento exatamente ao contrário do que devia ser feito. Em vez de você tirar a oportunidade dos pobres, né, de que eles não leem, então, se os pobres não leem, então tem alguma coisa muito errada nisso. O governo deveria era estimular, né, para que eles consumam os livros, né, e não Hum. ao contrário, não tirar essa possibilidade, né. Isso é um pensamento muito tacanho, muito pequeno, né, muito fora da realidade. Nós estamos no século XXI, entende? E nós estamos ainda com essa visão mediana, né, da cultura. Infelizmente, nós estamos vivendo no país um ataque, né, ideológico muito forte, né, e extremista, né? Nós tínhamos o Ministério da Cultura, não temos mais. Nós tínhamos uma política cultural no Brasil, não temos mais, independente de quem seja o governo, mas hoje há um desmonte, né?
Você vê Uhum. que a Lei Rouanet está paralisada, né? Então, nós vivemos um período muito difícil no Brasil, em todos, um problema sanitário, um problema econômico, Paralisada e mas na cultura demonizada, né, também, vista como algo errado até, também. né, então Você ter um projeto da Lei Rouanet é como se fosse assim uma desgraça, como se você fosse uma pessoa, você vira comunista, vira corrupto e vira petista ao mesmo tempo, né? e é como se fosse o Então é toda uma castelo. manipulação, né? E até tem É toda uma manipulação. uhum. Tem até aquela Pode- indagação, né, a gente está no século XXI, mas tem aquela propaganda, né, icônica, né, da Tostines, acho que era, né, "Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?". E essa classe, né, esse grupo, essa população, como você bem lembrou, a grande maioria dos brasileiros, né, isso não privaria ainda mais o acesso deles ao consumo dos livros? Ou seja, o caminho então deveria ser o contrário, baratear, proporcionar mais acessos aos É, livros, né, e uma melhoria até de tudo, né, com relação melhoria no cenário, né, com relação a ele, né, até econômica, digamos. eu acho que precisam existir políticas públicas eficazes, né? Distribuição de livros, não é? Editais, verbas, né? Você vê que nós temos aí meio bilhão de reais está parado, não é? Da Lei Rouanet, que poderia estar circulando pelo Brasil, fazendo um monte de coisas, não peças de teatros, cinemas, apesar da gente não poder ir na peça de teatro, mas já iria formatando, já iria montando filmes, espetáculos, exposições, não é? Mostra de livros, impressão de livros, enfim, a gente tem aí uma infinidade de projetos muito importantes para o país parados, né? Porque hoje em dia a gente fica preso no WhatsApp. Então, Uhum. tem menos de um terço da população que acredita no que recebe nos grupos de WhatsApp. Né? É impressionante o poder de manipulação, né, que tem essa. Na realidade, é uma engenharia do ódio, né? Porque você elege os inimigos, né, virtuais, que são o STF, a Lei Rouanet, os artistas, a imprensa, a Globo, não sei o quê. Então, aí você fica promovendo inflando o ódio nas pessoas. Eu acho que isso é de uma maldade terrível, né? Eu acho que isso é uma coisa terrível mesmo para alguém assim funcionar no história de publicidade para ficar o dia produzindo um monte de mentiras sobre vacina, um monte de mentiras sobre remédio que não funciona, um monte de mentira que o Brasil está vacinando e não está vacinando na proporção que deveria. E a gente vive nesse. Isso sabe por quê que a gente acredita nessas fake news, porque não tem livro suficiente, entendeu? Na verdade, Aí se qualquer tivesse livro informação mais rasa suficiente, já ganha, né. as pessoas não têm livro suficiente, não tem profundidade, né? Não tem senso crítico, porque o livro faz você viajar, faz você questionar você mesmo e os outros, e a natureza, e o universo, a história. Então, você tendo o senso crítico, não é? Você pode não concordar, não é? Não se deixar levar pela boiada, entende? Porque Uhum. o que acontece é que tem uma boiada, né? As pessoas falsamente manipulam as informações que são mandadas. Aí as pessoas talvez não tenham acesso a mais informações. Tem muita gente também que é informada, mas que apoia esse tipo de comportamento. Então, a gente tem, assim, ontem, essa semana foi o Dia do Índio também, nós temos aí um problema ambiental muito grave no Brasil. Por quê também? Porque não tem livros. Porque se tivesse livros, iria estudar que o efeito estufa, que as queimadas, que não sei o quê, não é? Isso só acontece porque as pessoas não se mobilizam, não reclamam. Né? A gente tem uma panelaço aqui e acolá, mas as coisas só estão assim, de certa forma, na minha opinião, porque o povo é muito pacífico. Né? E talvez seja Então, pacífico justamente pela falta de leitura, né. Pela falta de pela senso falta de crítico, leitura. como você citou também. É, Quando eu digo pacífico, não tem nada a respeito de violência, não. Pacífico de você não de se indignar, de Uhum. você rejeitar, não é? E você não concordar com o que está acontecendo, porque o que está acontecendo aqui no Brasil é uma coisa inimaginável. Nós estamos passando por uma coisa, às vezes eu fico pensando, sabe, Patrícia? Eu fico, meu Deus, o que é que está acontecendo? É uma coisa, eu nunca imaginei que a gente teria um representante, não é? Do governo federal sem máscara num negócio desse. Jamais imaginei isso. Né? Não consigo digerir, né, que a pessoa que deveria dar o exemplo, né,
deveria salvar o Brasil. Olha, usem máscaras, leiam livros, né? Amem o seu próximo. É o contrário, né? Tirem a máscara, odeiem o PT, odeiem não sei o quê, odeiem o Supremo. É toda uma ideia de ódio, né? É muito, muito triste o que a gente está passando na história, é muito triste mesmo. É muito, porque alguns países estão passando por isso, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, nós não vemos o que está acontecendo aqui no Brasil. O que está acontecendo aqui no Brasil é uma vergonha, é um desastre, Hum. né? Na realidade. Essa questão dos livros ela é importantíssima e ela vem também É um cenário que acaba englobando acompanhada até mesmo, de uma opa, falhando um pouquinho aqui. série de erradas que vem acontecendo. Uhum. Acaba englobando até mesmo a ideologia política, mas em geral, acho que você respondeu bastante já com relação à cultura, né, mas no que um aumento, por exemplo, de tributo poderia acarretar até ao mercado, né, de trabalho, à sociedade em geral? Pronto. A instituição de um tributo sobre os livros iria, primeiro, em um espectro, iria privar as pessoas de terem acesso aos livros, né? Uhum. Porque 12% é muita coisa, né? É muito alto, né? No preço do livro. E então iria haver um impacto porque os livros são a porta do conhecimento, da luz, né? Os livros são É a a porta de chance, né, entrada, a é a chance chance que a pessoa tem de mudar. de você crescer, de você se formar, e você arrumar um emprego, você se qualificar, né? E além Passar em dessa qualquer, né, parte seleção. profissional, da própria parte espiritual também, essa parte Uhum. porque existem leituras que não são técnicas, são leituras também de autoajuda, de N coisas, né? E a gente tem um reflexo também nefasto no próprio mercado editorial, né? Aí você impactaria as editoras, as livrarias, você impacta também os ilustradores, os autores, os escritores, não é? Os distribuidores, as pessoas que vendem livro, as pessoas que transportam os livros, as pessoas que imprimem as coisas de papel, de indústria de papel de livro, de jornal, de revista, de fotografia, é uma infinidade a gente pensa assim, mas existem por trás desses mercados inúmeros profissionais que trabalham com isso, né? Então esse impacto recairia também. E outra coisa, numa época horrível, que a gente Uhum. vive uma carestia muito grande por causa da pandemia, então você instituir tributo uma hora dessa é uma estupidez. E a gente vê também esse argumento que as pessoas pobres não leem, isso aí é uma falácia, isso não tem o menor sentido, E se não leem, esse deveriam ler, dado, né. né? Uhum. Não. E se não leem, deviam, então, duas coisas importantes no Brasil, vacina e livro. Vacina e livro, né? Porque com vacina você tem economia, você vacinando, você volta à economia, você tem um incentivo, você tem as pessoas trabalhando, né? E livro você tem o progresso, né? Com o livro você tem o acesso ao trabalho, à formação, ao futuro, né? Quem tá longe dos livros está longe das oportunidades, né, na realidade. Quando o governo ele sinaliza que vai aumentar os livros, isso para mim é muito simbólico, né? Isso representa que tem alguma coisa muito errada acontecendo, né? Porque as pessoas não podem mesmo tributar os livros, né? Uhum. De jeito nenhum. Primeiro, porque você tributar os livros, você vai dizer que os ricos leem, é, aí talvez eles sejam ricos ou porque tiveram acesso aos livros, né? Então, assim, Aumenta ainda mais o, esse abismo, né. demais. A gente tem aqui uma distribuição de renda muito grande no Brasil, Uhum. uma falta de distribuição de renda muito assim forte, muito visível, né? Um país assim muito grande, muitas pessoas que não têm acesso agora então com essa situação tem muita gente que não tem o que comer, né? Na realidade, não tem, né? Então e muitas pessoas que estão precisando ler e estudar para poder ver se porque às vezes é uma das 300 e tantas pessoas que morreram, 300.000 pessoas que morreram nessa Covid, às vezes é um pai que morreu, que era o provedor da casa, então o filho, ou a filha, ou a esposa está precisando estudar para poder arrumar um emprego, fazer um curso, alguma coisa para poder prover o sustento do lar, mas não tem essa política, essa visão, né? É uma visão muito estreita, né? Muito
Hum. muito maléfica, né. E bem citado, como o senhor falou, doutor Ricardo, sobre a período da pandemia, mas também sobre um melhor cenário de IDH que estaria, até relacionado, né, como um baixo IDH no Brasil, também a falta de investimentos em cultura e educação. O Paulo Guedes, inclusive, comentou que o brasileiro busca primeiro sobreviver, até seria um dos argumentos, né. E estariam relacionados, então, até a melhores condições de vida, né, a leitura, como o senhor falou, mas qual que é a importância também desse melhor cenário, né, no IDH com relacionando a cultura e a educação? Explica um pouquinho pra gente. Pronto, o IDH, ele mede, não só o que você come, o seu emprego, onde você mora, mas também o seu nível, cultural e intelectual, né, a sua escolaridade. Então, acho que agora, na pandemia, todos tiveram a oportunidade de ver no lockdown qual a importância que tem a música, o teatro, o cinema, como são importantes os livros, né, porque as pessoas ficaram dentro de casa, não tinham muitas coisas, não podiam sair para trabalhar, então todo mundo assiste. Foi o fenômeno das lives, né, de os shows pela televisão, enfim, toda esse a gente teve sorte de passar por isso e ter, não é, a internet, né, porque se fosse há talvez 20 anos atrás ia ser terrível, como é que a gente ia saber, assim, se interagir, né, inclusive as crianças tendo aula pelo computador, enfim. Eu sei que são milhões de crianças que não têm computador para ter aula, enfim, mas é uma tecnologia que existe hoje, né, e isso foi possível. Sim. Então, a cultura ela é um item essencial no desenvolvimento humano, né? Não é um detalhe, não é a cultura brasileira, ela é riquíssima, né? A gente tem aí colonizações das mais diversas e com a cultura nós temos a oportunidade de saber quem nós somos, né? Nos identificarmos enquanto povo, enquanto seres, né? Os elementos da cultura, não é, seja que estão inseridos ou na música, ou no artesanato, ou nas artes plásticas, ou seja onde for, não é? Quando nós acessamos essas obras de arte, nós nos enxergamos enquanto povo, né? E ressaltamos e fortificamos esses laços de pertencimento que nós somos. Existem muitas pessoas, às vezes, que moram em outros lugares, são aculturados e é um problema porque às vezes é um brasileiro que é casado com uma pessoa, sei lá, oriental, mas mora nos Estados Unidos, por exemplo. Às vezes essas famílias elas têm um problema porque falta às vezes a identidade Uhum. cultural, né? Ele é de uma nacionalidade, mas é casado com outra pessoa de outra nacionalidade, mora em outro país. Então gera às vezes, como é que eu posso te dizer, Um um vazio sentimento de falta de existencial. pertencimento. Sim, Exatamente, exato. porque nós no Brasil, nós temos o futebol, nós temos a música, o MPB, a gente tem o Caetano Veloso, a gente tem o Portinari, a gente tem, não é, o Cacá Diegues, a gente tem os fotógrafos, a gente tem a culinária, a gente tem uma infinidade de elementos, não é, que fazem essa cola, né, chamada civilização, chamada como povo, a gente sente que nós somos um povo, né? Então a cultura ela é essencial para nós nos enxergarmos enquanto civilização, né? Termos um passado, termos uma história, né? E eu acho que o que a gente está passando agora vai estar nos livros, né? Isso que está acontecendo hoje vai estar nos livros. Esse período negro que a gente passou aqui, está passando nesses últimos anos, né? Período negro mesmo, assim, relacionado a essa questão sanitária, esse negacionismo, pessoas achando que a Terra É é plana. quadrada, Aham. é plana, uma coisa, é uma estupidez, entendeu? Você me perdoe a palavra, com todo respeito a quem acredita, mas basta você pegar um livro, você assistir um filme, um documentário, não é? E ver uma tese de mestrado na universidade, você tem N informações sobre a Terra, como a Terra é redonda. Não tem sentido você ficar preso a essa ideologia, sabe? Eu acho que essa coisa quando você se abraça com ideologia, né? Você tapa um olho só e fica só com um, né? Aí as coisas passam aqui e você não enxerga, porque você está abraçado com ideologia, né? E vira um repassador de figurinha de WhatsApp, né? Chega no seu WhatsApp, você nem sabe o que é, mas você repassa.
Aquela porque você é frase decorada, apaixonado né, a pelo mesma candidato. frase sempre, Todo sem mundo pensar a passa, né, visão então você vê crítica. é assim, quando acontece uma coisa muito ruim para o governo, né, aí no dia seguinte é um monte de figurinha, tudo igual, né, nos grupos você vê que recebe todo mundo da mesma fonte, né, sobre não sei o quê, que é um monte de mentira, e contando que a culpa não é dos governadores, que a culpa é não sei de quem, que a culpa é não sei o quê. Enfim, é uma pena, mas eu acho que a gente tem que continuar lutando, né, ressaltar a importância, né, da educação e da cultura. Nós tivemos uma baixa muito grande no país, né, muitas mortes, muita desgraça, muita tristeza, muita dor. E os livros são a forma que as pessoas têm, todos nós temos, de melhorar e arrumarmos um trabalho, uma qualificação, não é? Termos um emprego de cada vez mais qualificado para poder dar uma educação para os nossos filhos. Então, isso aí é uma coisa muito básico. Isso não era nem para a gente estar falando sobre isso, porque isso aí já era para estar na cabeça de todo mundo, né? Que o livro é importante, não precisa nem a gente dizer, né? Até uma pessoa que não tem instrução, ela tem esse bom senso de saber, olha, o estudo é uma coisa importante e tal. Tem até muita gente que não tem instrução, mas bota os filhos para estudar. Não teve a possibilidade, mas sabe qual é o real valor, não é, de você ter a instrução. Certo, doutor Ricardo, o papo tá super enriquecedor também por falar nisso, né, em profundidade com relação à Obrigado. cultura, esse engrandecimento da alma também, né, quanto mais você também aprofunda e enriquece o seu intelecto, mas o tempo um pouco limitado aqui do quadro, eu vou já agradecendo a sua participação e lembrando também, como bem o doutor lembrou, que essa semana aí vem sendo um pouco emblemática e pelo período também de pandemia, amanhã dia 23 de abril, sexta-feira, será comemorado o Dia Internacional do Livro. Hoje o tema é a isenção tributária dos livros e periódicos no Brasil e as consequências, logicamente, principalmente no período de pandemia. E no dia 20 também o doutor Ricardo falou bastante sobre a questão da identidade, da cultura, né, da identidade cultural do brasileiro. E nesse último dia 19, aliás, de abril, foi, na segunda-feira, foi o dia do índio, ou seja, tudo atrelado, tudo aí, a resposta está na nossa frente, só falta estar nas nossas mãos também. E a gente espera, com certeza, né, uma melhoria com relação a isso, com um cenário ainda melhor com relação a essa fase aí, né, para o brasileiro não só buscar a sobreviver, mas também a engrandecer e a conseguir aí outras melhores condições de vida, até mesmo com a leitura. Doutor Ricardo, agradecendo demais a sua participação hoje no quadro Seu Direito, né, o advogado Ricardo Bacelar, ele que é presidente da Comissão de Cultura e Arte do Conselho Federal da OAB. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço. Obrigado. Tá ótimo, foi uma honra. E aqui no Música Urbana, a gente fica com mais trilha sonora.